Olá, bom dia, boa tarde. Bem-vindos a este webinar sobre o programa Ciências Sem Fronteiras, bolsas de doutorado pleno nos Estados Unidos. Meu nome é Glaucia Ribeiro, sou coordenadora da área de comunicação do programa Ciências Sem Fronteiras e outros programas também. Também tenho a diretora adjunta da LASPAL, a Angélica Natera, e vamos começar este webinar falando um pouco sobre o processo seletivo e outros temas também, mas agora vou passar este microfone para a Angélica, na qual ela estará falando um pouco sobre o programa Ciências Sem Fronteiras. Bom dia. É um prazer estar aqui e ter a oportunidade de conhecê-los. O número de palavras que eu conheço bem em português são limitadas. Eu entendo português, mas meu idioma nativo é o espanhol. Portanto, com sua permissão, vou falar em inglês. It's a pleasure to be able to talk to you thanks to technology. I'm Angélica Natera, the Deputy Director of LASPAL, and we are honored to work with the government of Brazil in moving forward this unique initiative, which is Ciências Sem Fronteiras. The effort that the government has been making to move forward the achievement of excellence in STEM fields, it's incredible. And at LASPAL, we are delighted to be able to work with them. Imagine for a minute that, let's dream. Imagine a young, determined woman born in a remote area in Brazil who leaves her hometown in order to attend college in a metropolitan area. After obtaining her bachelor and master degree, she pursues and gets a scholarship for her PhD and is admitted to a top university in the US. This is a real story of one of our grantees. Her name is Carleara Ferreira da Rosa Silva, a young Brazilian woman who born in Miracema and who obtained her master's degree from Federal Fluminense University in Rio de Janeiro. She is one of our first grantee of our first cohort. Right now, she's pursuing her PhD at the School of Nursing at the State University of New York in Buffalo. And already, she is part of 2 research teams. She hopes to become a nursing professor and research at the biotechnology and geriatric field. You can be like her. And it's important that you believe that you have the preparation and the resources to pursue your academic dreams. Precisely at LASPAL, our team of placement specialists work with those grantees selected in this cohort by CNPq, in advising them what are the best choices, how is the best way to achieve that goal of being admitted to top performing universities. As we speak, we have 211 Brazilians, talented like you, who are about to start their program. We got admissions at a large number of institutions all over the United States. So we invite you to apply, to prepare yourself, and to pursue your dreams. We have a bilingual team, and in fact, you have the opportunity to exchange ideas with Glaucia, to ask questions. Make sure that you, after finishing this webinar, you address your questions to her and that you get the responses that you need to apply. We wish you a successful career, and please make sure to know that you are part, or you are about to be part, of a unique initiative, which is Ciências Sem Fronteiras. Boa tarde, y estoy a la orden
to answer questions. As you see, I mix Spanish, Portuguese, and English, but we will be happy to answer any question that you have. Thank you so much. Então, como a gente acabou de ouvir da Angélica, há oportunidade, sim, de doutorado pleno nos Estados Unidos pelo Programa Ciências Sem Fronteiras. E acho que essa seria uma boa oportunidade para vocês que estão assistindo este webinar para aprender um pouco sobre o processo seletivo e realmente como chegar lá. Então, sobre a agenda de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o papel da LASPAL para o Programa Ciências Sem Fronteiras. O papel da LASPAL com relação à administração da bolsa, a várias fases que trabalhamos com o candidato, que aí vem também o processo seletivo, a elegibilidade do programa, o ciclo do processo seletivo, pré-seleção, seleção, acompanhamento, monitoramento, como também o apoio da LASPAL ao candidato, e logo em seguida eu farei um resumo sobre de tudo que eu vou apresentar neste webinar. Então, sobre o papel da LASPAL para o Programa Ciências Sem Fronteiras, a LASPAL, também nós conhecemos também como Academic and Professional Programs for the Americas, é uma organização filiada à Universidade de Harvard. Nosso escritório está localizado dentro do campus da Universidade de Harvard há eu diria, mais ou menos 50 anos. Estamos no mesmo local. A LASPAL trabalha com a CAPES e com o CNPq, fornecendo apoio aos candidatos que buscam orientadores e admissão em um programa de doutorado pleno em universidades dos Estados Unidos. Então, se você é um candidato que não sabe para onde ir, gostaria de fazer o doutorado, tem um sonho de fazer doutorado nos Estados Unidos, mas não sabe para que universidade aplicar, não sabe qual é o processo de candidatura das universidades, você deve entrar em contato com a LASPAL. Se você não tem orientador, você deve entrar em contato com a LASPAL, porque a LASPAL é um órgão onde estamos trabalhando nesse benefício do Programa Ciências Sem Fronteiras, mas com relação a esse, eu diria, um pouco complexo processo de fazer doutorado aqui nos Estados Unidos. A LASPAL administra os componentes das bolsas de estudos, na qual vou falar um pouco depois, e sim, estamos dentro da Universidade de Harvard, mas a LASPAL trabalha com todas as instituições de ensino nos Estados Unidos. Então, não é só Harvard, a gente não coloca os estudantes em Harvard, mas em várias universidades dos Estados Unidos. Então, quais são os requisitos de inscrição? Com relação ao Programa Ciências Sem Fronteiras, o candidato ele deve ser cidadão brasileiro ou estrangeiro com visto permanente brasileiro. Deve ter proficiência no idioma inglês, claro, para você fazer um doutorado aqui nos Estados Unidos, você precisa aprender um idioma, bom, já ter aprendido um idioma local daqui, que é o inglês. Dessa forma, o candidato ele deve prestar o TOEFL ou a IELTS. São duas provas de proficiência do idioma inglês, na qual vou falar um pouco depois. Deve também ter, no mínimo, o diploma de bacharelado. Tá? Diploma de bacharelado, ou seja, não precisa ter o mestrado, a não ser o candidato que esteja buscando arquitetura nos Estados Unidos, né? Doutorado em arquitetura nos Estados Unidos, ele deve ter o mestrado. Mas fora essa área, qualquer área prioritária do Programa Ciências Sem Fronteiras, o candidato não precisa do mestrado para buscar o doutorado nos Estados Unidos. Okay? Caso esse candidato esteja cursando a graduação ou o mestrado durante o processo seletivo da LASPAL, ele deve concluir o curso até dia 28 de fevereiro de 2015. Porém, logo em seguida, o diploma dessa conclusão de curso, a LASPAL deve receber até o dia 30 de junho de 2015. Tá? Mas, contanto que vocês concluam a graduação ou mestrado até o dia 28 de fevereiro de 2015, você já pode, sim, começar agora a participar do processo seletivo das bolsas de estudos do Programa Ciências Sem Fronteiras, doutorado pleno nos Estados Unidos. E, por último, demonstrar interesse acadêmico e profissional nos campos da ciência, tecnologia, matemática e engenharia.
O candidato ele não deve ter a carta de aceite da instituição americana. Como havia falo, a LASPAL trabalha com candidatos que não que buscam uma carta de aceite, que chamamos carta de admissão em uma universidade americana, ou que não tem contato com pesquisadores ou supervisores aqui nos Estados Unidos. Esse é o papel da LASPAL. Ok? Então, se você já tem uma carta de aceite da universidade, você deve entrar em contato diretamente com o Programa Ciências Sem Fronteiras para conhecer os próximos passos. Mas aqueles candidatos que realmente não que querem fazer o doutorado, mas que não sabem para qual universidade estudar e que precisa de apoio, devem entrar em contato com a LASPAL. Ok? Então, como devo me inscrever? Como devo me inscrever, realmente, eu diria que é o processo seletivo, é o ciclo do processo seletivo da LASPAL com relação ao Programa Ciências Sem Fronteiras. Então, há 3 fases. A primeira fase é a fase de pré-seleção, onde o candidato ele deve se inscrever para participar do processo de colocação acadêmica das universidades. Colocação acadêmica é um termo que usamos aqui, mas é equivalente à candidatura das universidades, né? O que chamamos aqui de University Applications. Então, essa fase número 1 é quando o candidato ele se inscreve e a LASPAL, junto com o CNPq, esse ano quem vai administrar as bolsas de estudos do Programa Ciências Sem Fronteiras é o CNPq, é quando esse candidato, a gente avalia se ele realmente tem o potencial de fazer o doutorado, se a LASPAL tem condições de colocar esse estudante na universidade que ele gostaria de fazer o doutorado. Então, essa é a primeira fase, a pré-seleção. Okay? A segunda fase é a seleção, que é a inscrição para a bolsa de estudos. Então, é uma fase que vai acontecer mais ou menos no próximo ano, que é quando o candidato ele recebe as cartas de admissão da universidade, faz a decisão de qual universidade ele quer estudar, e quando ele fizer quando ele decidir que universidade ele gostaria de fazer o doutorado, ele deve aplicar para a bolsa de estudos do Programa Ciências Sem Fronteiras. Ok? E por último, é o monitoramento, que é quando ele começa o doutorado e ele recebe todo o monitoramento, acompanhamento, né, que chamamos aqui acompanhamento da LASPAL, durante o período que ele estiver fazendo doutorado, que são 4 anos. Então, é um processo onde a LASPAL continua dando apoio até depois que ele já começou o doutorado. Ok? Então, vou falar um pouco sobre essas fases para vocês entenderem como realmente o processo seletivo, a gente às vezes acha que é longo, é um pouquinho longo, mas exige determinação mesmo, preparação. E eu diria que no final, quando vocês passam por essa fase, como a gente tem vários casos aqui de bolsistas que passaram nessa fase, que já começaram o doutorado no ano passado, e como a Angélica falou, a gente tem bastante gente começando o doutorado esse ano. Depois que passa tudo, aí já fica tudo mais tranquilo, mas já dá um alívio, né, de que valeu a pena. Então, a primeira fase é para seleção, inscrição para colocação acadêmica. Eu tenho umas datas e ela está em ordem de acordo com esses prazos mesmo. Então, até o dia 30 de agosto, o candidato ele deve prestar o TOEFL ou o IELTS, que é o teste de proficiência do idioma inglês. Esse candidato ele deve obter a pontuação mínima ou superior de 79, caso ele decidir fazer o TOEFL computadorizado, ou 550, caso ele decide fazer o TOEFL em paper-based, em papel. Ou também o IELTS. Então, o IELTS seria 6.0, a nota mínima, a pontuação mínima. Então, né, seria a pontuação mínima ou superior dentro de uma dessas provas. Caso o candidato ele não obter a pontuação mínima do TOEFL do IELTS, ele pode prestar o TOEFL novamente. A LASPAL, no nosso site, a gente tem as datas e os prazos de quando eles vão receber essas pontuações. Mas o TOEFL sim, é exigido, né? É muito importante durante o processo, ao longo desse processo de processo seletivo.
logo em seguida, ele deve completar o formulário de inscrição do programa Ciências Sem Fronteiras, CNPq, ou seja, há um outro tipo de formulário, são dois, né, no caso, esse do Ciências Sem Fronteiras, como também o da LASPAL. Existe um prazo, que é até o dia 30 de agosto, às 18 horas, horário de Brasília. E, logo em seguida, completar o formulário de inscrição da LASPAL, até o dia 1º de outubro de 2014, às 11h59, horário de Boston, Cambridge. Muitos desses candidatos vão prestar o TOEFL no dia 30 de agosto. Há muitas datas no Brasil para o dia 30 de agosto, não tem problema. Você pode prestar o TOEFL no dia 30 de agosto e entrar em contato com a LASPAL para ver como é que faz para enviar a pontuação do TOEFL para a gente, na qual o TOEFL é importante durante esse processo de pré-seleção. Então, logo no final desta palestra, eu vou passar o e-mail de contato da LASPAL, ok? E logo que o candidato submeter o formulário de inscrição do CNPq, da Ciência Fronteira CNPq e da LASPAL, ele espera pelo resultado, o resultado de fluxo contínuo, mas é importante que o candidato ele complete e submeta ambas as inscrições. A gente só pode trabalhar com a revisão com a revisão da inscrição do processo seletivo desse candidato quando as duas inscrições estiverem completas. E a partir do momento que o candidato recebe a pré-seleção, né, a notificação da pré-seleção para participar do processo de colocação acadêmica com a LASPAL, ele deve prestar um teste chamado GRE, na qual essa prova é um teste exigido pelas universidades aqui nos Estados Unidos. Então, é uma prova que não é exigida pela LASPAL e nem pelo Ciências Sem Fronteiras, mas sim pelas universidades americanas. A pontuação recomendada não há uma pontuação máxima ou mínima, mas a gente fala uma pontuação recomendada em geral, na qual as universidades elas exigem, seria a de 153 na sessão verbal, 155 sessão quantitativa e 3.0 na parte de analytical writing, eles falam, que é a redação, seria. Ok? Mas a partir do momento que você, a partir do momento que você recebe a pré-seleção para participar do processo de colocação acadêmica da LASPAL, você já começa a trabalhar na busca de universidades, de orientadores, já realmente começa a parte de candidatura das universidades. Tá? Então, acho que é quando entra essa parte de preparação para o que a gente chama de University Application, né, são as candidaturas das universidades, como também a parte de preparação para prestar o exame GRE. Okay? Então, essa é a fase número 1. Aqui eu gostaria de falar um pouco sobre os documentos necessários para os formulários de inscrição, tanto da LASPAL quanto o do Programa Ciências Sem Fronteiras. São esses documentos que você vai ver na primeira coluna. Esses documentos, alguns deles são exigidos no formulário de inscrição da LASPAL, outros são exigidos no formulário de inscrição do Programa Ciências Sem Fronteiras, mas alguns também são exigidos nos dois formulários. Então, acho que essa é uma tabela onde mostra quais são os documentos necessários e qual desses documentos são exigidos em cada inscrição. Então, no caso, o primeiro seria o passaporte válido, o registro geral ou o registro nacional de estrangeiros, que é o RNE. Então, um desses 3 documentos, não os 3, tá? Você não precisa ter o passaporte. Se você não tem o passaporte, você usa o seu registro geral ou o RNE. Um desses 3 documentos é exigido no formulário de inscrição da LASPAL. Depois, eu tenho a pontuação mínima ou superior do teste TOEFL ou IELTS.
na qual essa pontuação é exigida no formulário de inscrição da LASPAL e no formulário de inscrição do Ciências Sem Fronteiras CNPq. Caso você não tenha, você agendou o seu TOEFL, ok? Caso você agendou o seu TOEFL, ou seja, você não tem a pontuação ainda do TOEFL ou do IELTS, ou você está esperando a pontuação do TOEFL ou da IELTS, você já prestou o exame, você está esperando a pontuação, você pode preencher o formulário de inscrição do Ciências Sem Fronteiras CNPq, no campo onde exige a pontuação mínima do TOEFL ou do IELTS, você pode escrever uma carta informando que a pontuação oficial, o report, né, o reporte oficial, será enviado para a LASPAL, ok? Então, realmente, eu diria que a pontuação mínima a pontuação mínima superior do teste TOEFL ou do IELTS é sim exigido no formulário de inscrição da LASPAL, tá? Do CNPq também, do Ciência Sem Fronteiras CNPq também, mas se você não tiver, você pode escrever uma carta informando que a pontuação será enviada diretamente para a LASPAL, ok? Então, isso é importante. Logo em seguida, a pontuação recomendada ao superior do teste TOEFL, no caso é perdão, não do TOEFL, do GRE Revised General. Muitos candidatos eles já prestaram o GRE durante o processo seletivo, ou seja, antes de receber o resultado da pré-seleção da primeira fase, não tem problema, você pode anexar a pontuação. Caso você não tenha prestado ainda, se você agendou, não tem problema, é só colocar a data no formulário de inscrição da LASPAL informando quando você vai prestar a prova. Caso você ainda não prestou o TOEFL e vai esperar o resultado da pré-seleção, não tem problema. O TOEFL, perdão, não o TOEFL, o GRE, me perdoe. O GRE como eu havia falado, é um exame exigido pelas universidades americanas somente. Então, não é exatamente exigido no formulário de inscrição da LASPAL ou do CNPq, Ciências Sem Fronteiras CNPq, ok? Eu incluí essa informação caso vocês tenham pontuação ou caso vocês agendaram essa prova. Logo em seguida, os históricos escolares pós-secundários, elas não precisam de tradução juramentada no momento da inscrição, do formulário de inscrição da LASPAL e do Ciências Sem Fronteiras CNPq. Então, você pode anexar o original de acordo com o que está lá, o idioma, o português, o chinês, onde você estudou, a gente realmente quer a original. No caso, se você ainda está fazendo uma graduação ou mestrado e vai concluir em fevereiro, é só você enviar os históricos escolares recentes, até onde você chegou. Ou seja, se você for pré-selecionado, a gente vai pedir todas as documentações e tradução juramentada. Então, mas no momento da inscrição, do formulário de inscrição da LASPAL ou do Ciências Sem Fronteiras CNPq, não é necessário necessário os históricos escolares pós-secundários, caso você já tenha concluído todos. No caso, a graduação, mestrado, especialização, etc. O mesmo serve para o próximo, que é o diploma de pós-secundários, né? Se você já concluiu, se você já tem o diploma, ótimo, envia para a LASPAL. Se você não tem, também não é necessário, ok? Mas vale lembrar que a gente vai exigir depois que você for pré-selecionado. Então, ambos é necessário vocês submeterem, né, anexarem no formulário de inscrição da LASPAL e do Ciência Sem Fronteiras CNPq. E depois eu tenho a carta de apresentação, que é o mesmo que o Statement of Purpose. No formulário de inscrição da LASPAL, nós pedimos para que vocês anexem o Statement of Purpose. No formulário de inscrição do Ciência Sem Fronteiras CNPq, a gente pede que vocês anexem a carta de apresentação. Ambas a carta de apresentação e o Statement of Purpose, essas duas são a mesma coisa. E ela deve estar escrita em inglês. E por último, a carta de referência e o Letter of Recommendation. É a mesma coisa, mas que esse documento é só exigido no formulário de inscrição do Ciências Sem Fronteiras
CNPq, e ela deve estar escrita em inglês. Ok? Sobre a colocação acadêmica. Então, depois que você é pré-selecionado na fase número 1, como havia mencionado, você começa a trabalhar com a LASPAL com relação às universidades que gostaria de se candidatar. Colocação acadêmica é o mesmo que as candidaturas às universidades. Aqui na LASPAL nós chamamos de academic placement. Ou University Application também é a mesma coisa. Então, o que acontece? As candidaturas das universidades aqui nos Estados Unidos, elas começam no final de novembro, geralmente 1º de dezembro, e vai até março. Então, cada universidade tem um prazo. E a LASPAL, a gente segue esses prazos de candidaturas de cada universidade. Então, como a gente sempre fala, quanto mais cedo vocês aplicarem, melhor, para que vocês recebam todo o apoio com relação à preparação dessa fase de colocação acadêmica. O processo de colocação acadêmica funciona dessa forma. Após pré-selecionado pela LASPAL e pelo CNPq, o candidato começa o processo de colocação acadêmica junto com a LASPAL, ele trabalha com um especialista em colocação acadêmica, né, que é uma equipe que a gente tem aqui, onde a gente dá todo o apoio e fornece todos os recursos que temos. E é onde também o candidato ele informa para a LASPAL, ou para essas especialistas de colocação acadêmica, quais são as universidades que ele gostaria de fazer o doutorado. Né? Então, essa é uma opção do candidato, não da LASPAL. A gente apenas dá um apoio, a gente dá como chamamos aqui, advice, né? A gente dá conselhos, mas doutorado é algo muito sério e é algo que vocês que têm que decidir, pois vocês vão passar 4 anos dentro da universidade, então a gente não quer, vocês vão buscar o que é melhor para vocês, né? São vocês que vão fazer o doutorado. Então, o candidato ele tem até 5 opções para escolher as universidades, e a escolha das universidades não são aleatórias. Ok? Então, essa é a fase de colocação acadêmica das universidades, junto com a LASPAL e o candidato. Logo em seguida, a gente tem a fase número 2. A fase número 2 acontece mais para abril e maio, porque geralmente em abril é quando os candidatos eles recebem as cartas de aceite e de admissão das universidades. Vamos supor, se você passou uma lista de 5 universidades para a LASPAL e você foi aceito em 3 universidades, dessas 3 universidades você tem que fazer a decisão de qual universidade você gostaria de fazer o doutorado. Então, quando esse candidato faz a decisão final de qual doutorado gostaria de fazer nos Estados Unidos, ele deve aplicar, ele deve aplicar para a bolsa de estudo do Programa Ciência Sem Fronteiras. Então, essa é o que eu diria a segunda fase, que é a seleção. Então, quando vocês aplicam para a bolsa. Durante esse processo, entre o mês de abril e maio, quando o candidato sabe realmente qual universidade gostaria de fazer o doutorado, ele deve submeter os documentos, né, que é o plano de trabalho, a carta de admissão da instituição americana, ou a carta de aceite, e o currículo do orientador daqui dos Estados Unidos, né, da Universidade Americana. Esse é o processo de inscrição para a bolsa de estudo. A partir do momento que ele for aprovado, ou seja, que a bolsa for concedida, aí é quando ele trabalha com a LASPAL na fase de aplicar para o visto, né? Quando a gente emite o documento DS 2019, que é o visto J1, para que esse candidato possa possa tirar o visto para fazer o doutorado aqui nos Estados Unidos. É também uma fase onde o candidato, que agora é bolsista, ele recebe as orientações antes de deixar o Brasil para fazer o doutorado aqui. E a última fase é a fase de monitoramento, quando o bolsista, estudante bolsista, ele já não é mais candidato, é quando ele recebe o apoio da LASPAL no primeiro dia de aula, no primeiro momento que
ele pisa na universidade, é quando ele recebe todo o apoio da LASPAL com relação ao programa, com relação à administração da bolsa, que são esses componentes que eu havia falo no início da palestra, que é, por exemplo, a renovação do visto, o pagamento de seguro de saúde, o pagamento de taxas e anuidade, que aqui chamamos de tuition, caso o bolsista tenha problemas pessoais ou tenha dificuldades com alguma matéria ou tem dificuldades na universidade, ele entra em contato com a LASPAL e é aí que o bolsista ele recebe esse apoio durante 4 anos, que é o tempo de duração da bolsa, né? Então ele deve concluir o doutorado até maio de 2019. Então, são 4 anos a bolsa. Então, com relação ao apoio ao candidato, a LASPAL, a gente tem serviços de colocação acadêmica, como havia falado, né? A gente fornece apoio aos candidatos na busca de universidades, de supervisores, e também o serviço de acompanhamento. A gente nunca deixa o bolsista sozinho, então ele está sempre com a gente, desde o início mesmo, como candidato, até o final, quando ele conclui o programa. Então, com relação ao apoio que o candidato recebe, a partir do momento que ele passa da fase número 1, e que começa a já preparar os documentos de candidatura das universidades, a LASPAL, a gente revisa todos os documentos necessários durante essa fase de University Applications, né? Então, a gente revisa a redação, o currículo, né, o CV, o resumê. A gente oferece apoio com relação a como entrar em contato com o orientador, caso, né, o candidato tenha interesse naquele orientador daquela universidade e tal. Então, como entrar em contato com o futuro orientador, como se preparar para uma entrevista, né, se a universidade chamar o candidato para participar de uma entrevista durante o processo de colocação acadêmica. A LASPAL, a gente fornece esse apoio ao candidato. Então, realmente desde o início até o fim. Então, tem essa parte de revisão dos documentos, tem essa parte de, por exemplo, que é muito importante, é que como os candidatos vão participar de 5 universidades, né? Eles vão passar a lista de 5 universidades para a LASPAL, o candidato, depois que ele for pré-selecionado, ele só precisa enviar para a LASPAL uma tradução juramentada do histórico escolar, por exemplo, ou do diploma, né? Então, a gente centraliza os documentos, a gente só precisa de um, e depois a gente envia diretamente para as universidades de interesse do candidato. Ok? E a gente também oferece o apoio, claro, depois que ele já começou, depois que ele começa a fazer o doutorado, a gente tem esse apoio que eu falei no último slide, né? Então, é isso. Então, resumindo, para participar do processo seletivo, o candidato completa os formulários de inscrição da LASPAL e do Ciências Sem Fronteiras, CNPq. O candidato recebe o resultado da pré-seleção da LASPAL para participar do processo de colocação acadêmica, que, novamente, processo de colocação acadêmica são as candidaturas das universidades, ou University Applications. Logo que o candidato recebe a carta de aceite ou a carta de admissão em uma universidade americana, consequentemente, ele deve aplicar para a Bolsa de Estudos do Programa Ciências Sem Fronteiras, ou seja, a fase número 2, como eu havia falado. O estudante bolsista inicia o processo de obtenção do visto J1 quando recebe o resultado de concessão da Bolsa de Estudos. E com o visto J1, o estudante bolsista inicia o doutorado nos Estados Unidos entre os meses de agosto e setembro. Então, o ano letivo aqui nos Estados Unidos geralmente começa entre agosto e setembro, sendo que depende, né, de universidade para universidade. Mas geralmente são esses meses. E vale lembrar que a Bolsa de Estudos tem uma duração de 4 anos. Então, esse candidato, se ele começar o doutorado em 2015, ele deve concluir em 2019. Aqui eu tenho a comunicação com a LASPAL, a gente tem um site
como temos também o nosso e-mail, então toda a comunicação é feita por e-mail. A LASPAL, a gente não trabalha com, a gente não oferece apoio por telefone. Então, vocês enviam um e-mail para a gente responde as suas dúvidas. E a gente também tem o Facebook, o Twitter, o LinkedIn, então vocês podem seguir a gente lá. E eu tenho, eu diria que mais ou menos 20 minutos, caso vocês tenham algumas dúvidas, a gente pode responder aqui agora. Mas com relação ao programa Ciências e Fronteiras, a doutorado pleno nos Estados Unidos é uma boa oportunidade. Temos muitos bolsistas aqui nos Estados Unidos, muitos. É interessante que a maioria deles estão pro lado da Califórnia. Mas é bem legal ver eles né, estudando e já começando a fazer pesquisa e trabalhando com professor, vendo mesmo que vale a pena. Afinal de contas, eles sabem que vão receber o diploma de doutorado, né, o título de doutor. Então, é uma oportunidade realmente única, principalmente né, fora, principalmente aqui nos Estados Unidos, onde as instituições de ensino superior aqui elas são reconhecidas né, pela inovação, pela parte tecnológica. Realmente há muitas universidades boas aqui. Então, eu acho que realmente é uma oportunidade para todas as pessoas no Brasil. Vale a pena. Okay? Então, vou responder algumas dúvidas agora. E eu tenho, como eu disse, 20 minutos. Então, se vocês puderem deixar as suas dúvidas dentro da caixa de Q&A, eu vou ler e vou responder para vocês. Houve uma pergunta sobre mestrado em saúde pública. Bom, a LASPAL, a gente só trabalha com bolsas de estudos do Programa Ciências e Fronteiras a nível doutorado. Então, no caso de mestrado, esse candidato ele deve entrar em contato com o órgão parceiro que realmente está administrando as bolsas de estudos de mestrado, que é o Institute of International Education, que é o IIE. Então, a LASPAL somente trabalha com doutorado pleno. Ok? Eu posso fazer o mestrado em administração. Essa pessoa é graduada em matemática. Olha, novamente, a LASPAL somente trabalha com doutorado pleno nos Estados Unidos. Aqueles que estão interessados em fazer mestrado nos Estados Unidos, eles devem entrar através do Programa Ciências e Fronteiras. Ele deve entrar em contato com o IIE, que é o Institute of International Education. Eu sou professora e gostaria de aplicar para bolsa de estudos, mas o meu inglês não é muito legal. O que eu devo fazer? Bom, com relação à bolsa de estudos do Programa Ciências e Fronteiras, há uma plataforma onde eles criaram, da qual eles criaram para ajudar aqueles que precisam aprimorar no idioma, que se chama Inglês Sem Fronteiras. Eu já acessei essa plataforma e eu achei bacana, achei que vale a pena. Com relação a fazer inglês nos Estados Unidos antes de começar o doutorado, infelizmente não há um programa para isso. Existe a gente chama de English Training, né? Existe, mas existe para os candidatos para os estudantes que estão a nível de graduação sanduíche, né? Ou seja, que gostariam de fazer graduação sanduíche, existe sim English Training para eles, para né, aprimorar no idioma inglês e depois estudar aqui. Mas no caso de doutorado pleno não existe. Então, há uma plataforma muito legal que é o Inglês Sem Fronteiras, e
eu diria que essa seria um tipo de recurso que no momento, eu posso oferecer para você. Estou tendo dificuldades para ouvi-las, mas consigo acompanhar seus slides. Ok. Eu creio que essa apresentação está sendo gravada, então acho que vocês vão poder assistir novamente em um outro dia, ou que seja, onde o som esteja funcionando. Eu preciso do resultado do TOEFL para fazer a inscrição do CNPq e LASPAL? Ainda há tempo suficiente para fazer? Olha, existe datas, a gente colocou no site, existe datas para prestar o TOEFL, tá? Acho que o próximo TOEFL é no dia 16, depois tem o dia 22 e depois tem o dia 30, em várias cidades do Brasil. O que eu posso sugerir é que realmente vocês, você pode, acho que nas próximas 2 semanas você pode estudar um pouco, né, para a prova, talvez fazer a prova no dia 30, tá? Mas no caso como a Via fala, no caso do formulário de inscrição do Ciência Sem Fronteiras, você não precisa da pontuação do TOEFL, ok? Então, você pode aplicar nesse formulário, mas no campo que exige a pontuação do TOEFL ou do IELTS, você pode escrever uma carta informando que a pontuação será enviada para a LASPAL. Pelo menos já é um formulário de inscrição completo, eu diria isso. Daí você faz o TOEFL, se você obter a pontuação mínima ou superior do TOEFL, daí sim você aplica né, você completa o formulário de inscrição da LASPAL, ok? Existe um modelo de carta para o TOEFL, para inscrição. Ok. Não existe modelo de carta, realmente é só você escrever. Não precisa realmente é só você escrever uma carta informando que você vai fazer a prova em tal dia, ou que você já fez a prova em tal dia, né, do TOEFL, e que a pontuação oficial será enviada para a LASPAL, tá? Mas não existe, não tem, realmente é uma carta, então não precisa ser tão formal. É só realmente informando que a pontuação será enviada para a gente, ok? Então não se preocupa com formalidades, eu diria isso. É só realmente escrevendo, informando que, dizendo, olha, eu fiz a prova tal dia e a pontuação vai levar mais ou menos 2 semanas para eu receber, e LASPAL vai receber essa pontuação, ou né, o report oficial dessa pontuação que o ETS, né, que é o Education Testing System Services, o órgão que administra o TOEFL, vai enviar essas pontuações para a LASPAL, ok? Então não precisa tanta formalidade, é realmente só informando. Tem uma dúvida sobre a pontuação recomendada do GRE. Já fiz o teste e obtive uma nota abaixo do mínimo. Olha, não é mínimo, é recomendado. Principalmente, se você obteve uma pontuação baixa, eu sugeria que você estudasse mais um pouco e se você pudesse prestar novamente, ótimo. Depende também da pontuação, do caso você fala, se você tirou uma pontuação abaixo do recomendado, se a nota quantitativa for muito baixa, eu sugiro que você preste o GRE novamente, ok? Se a pontuação do verbal for baixa, da sessão verbal for baixa, mas a da quantitativa não for baixa, muito baixa, ou seja, você chegou um pouco próximo à pontuação recomendada, a parte verbal, ou seja, você não deve se preocupar muito com a parte verbal, ok? Então, eu diria que não precisa. Eu acho que a melhor forma que você deve fazer é enviar um e-mail para a LASPAL. Acho que é bom a gente olhar as pontuações e a gente pode sugerir esse candidato. Acho que é melhor. Acho que é melhor. Porque isso depende de cada sessão. E o programa Ciência Sem Fronteiras, por essas áreas do programa Ciência Sem Fronteiras serem áreas científicas, o que pesa mais é a parte quantitativa. É isso que eu quero dizer. A parte quantitativa, a redação, se você conseguir chegar à pontuação de 3.0,
ótima, ok? Eu acho que o mais recomendável é você enviar um e-mail para a LASPAL para a gente dar algumas dicas para você, porque isso varia dessas sessões. A parte verbal não pesa tanto, mas a quantitativa pesa, devido à área que vocês forem aplicar para o Ciências Sem Fronteiras serem áreas científicas, ok? Então, acho que envie um e-mail para a gente resolve por e-mail. Ah, houve uma pergunta que eu não consigo ler toda. Acho que existe um limite de. Se vocês puderem cortar um pouco as perguntas, eu não consigo vê-las por completo. Ok. Eu já submeti o formulário de inscrição junto a vocês e ao CNPq. Vocês, por acaso, saberiam dizer quanto tempo vocês estão demorando para revisar essas inscrições para um feedback, para a primeira fase? Então, eu tenho trabalhado com alguns candidatos com relação os recebimentos das duas inscrições. Tem algumas inscrições que a maioria desses candidatos que entram em contato com a LASPAL, a gente sempre pede para enviar o recibo que vocês irão receber a partir do momento que vocês forem aprovados, eu diria. Não, aprovados, eu diria, é um recibo que contém um protocolo, o número do protocolo, onde fala que você foi, eu diria, aprovado pelo CNPq. Então, se vocês tiverem esse recibo, envia para a gente, porque às vezes a gente não começou o processo de revisão porque a gente precisa das duas inscrições. A gente precisa fazer a revisão das duas inscrições ao mesmo tempo. A gente já enviou, a gente vai começar a enviar o resultado da pré-seleção até semana que vem. Então, até semana que vem, sexta-feira da semana que vem, o pessoal que aplicou recentemente vai receber o resultado da pré-seleção da, da, da primeira fase, ok? Sobre o mestrado acadêmico ou mesmo doutorado, não consigo ler tudo. Então, sobre o mestrado acadêmico. Bom, a LASPAL não trabalha com mestrado, somente com doutorado. Para os próximos anos, mais precisamente o segundo semestre de 2015, tem alguma previsão de lançamento do cronograma? A gente viu um artigo na internet, também nos noticiários no Brasil, sobre a proposta de Dilma de dar continuidade o programa Ciências Sem Fronteiras por mais 3 anos. Porém, até o momento, com relação ao doutorado pleno, a gente não sabe exatamente. Creio que o doutorado pleno vai continuar, mas a gente não tem nada fixo ainda com relação aos próximos anos. A gente sabe que o programa Ciências Sem Fronteiras ele foi criado há 3, 4 anos atrás e que esse ano seria praticamente o último ano, ou seja, que terminaria esse programa, né? Mas a gente não tem mais detalhes de como serão os próximos anos, de como o doutorado será, né, de como será o processo seletivo dos próximos. A gente realmente não tem ideia. Mas acho que a gente só deve esperar, eu diria, o próximo ano para saber como é que isso vai acontecer. Mas até no momento a gente sabe que esse seria como se fosse o stop, né? A gente é como se fosse, ok, esse é o terceiro ano, se foram 3 anos esse programa e that's it. Terminaria aqui. Tem uma nota menor, olha, tem uma nota menor do que a recomendada no verbal, na parte verbal do GRE. Você é impedido de me inscrever ou serei prejudicado de alguma maneira durante a seleção inicial da LASPAL? Olha, o GRE é uma prova exigida pelas universidades americanas, não é pela LASPAL e não é pelo CNPq ou Ciências Sem Fronteiras. São as universidades que exigem. Se você tirou uma pontuação abaixo da recomendada com relação à parte verbal, não se preocupa tanto.
mas a parte quantitativa é importante, muito importante, que vocês tenham a pontuação, acho que foi 155, quantitativa acima. Acho não, a nota máxima é 170 para verbal e 170 para quantitativa e 6.0 para redação. Então, a redação também é importante. A verbal não se preocupava tanto, mas a quantitativa e a redação é muito importante. Ok? Então, a redação, se vocês puderem tirar 3.0 para cima, é o que a gente recomenda. Vale lembrar que o doutorado, vocês vão usar muito essa área científica quantitativa. Doutorado é uma pesquisa, são 4 anos de que vocês vão fazer pesquisa. Então, realmente, vocês vão escrever bastante em inglês, vocês vão publicar artigos. O idioma é necessário, é essencial para fazer o doutorado aqui nos Estados Unidos. Ok? Se vocês têm alguma dúvida com relação ao GRE, vocês prestaram GRE e a pontuação não foi legal, envia o e-mail para a LASPAL com essas pontuações para a gente te ajudar melhor. Ok? Mas esses que ainda não fizeram GRE, se preocupa mais com a parte quantitativa e com a redação. Tá? Essas 2 sessões são muito importantes. Ok? Oops. Uma vez dentro da instituição americana, antes de se inscrever no programa Ciência Sem Fronteiras, é possível aplicar para o Ciência Sem Fronteiras? A bolsa é retroativa nesse caso? Olha, mesmo você sendo aceita na universidade americana, né, no próximo ano, quando vocês receberem as cartas de admissão das universidades aqui nos Estados Unidos, e você fizer a decisão final de qual universidade você gostaria de fazer o doutorado, daí você deve aplicar para a Bolsa de Estudos do Programa Ciência Sem Fronteiras. A gente não sabe, por exemplo, como será exatamente o processo de seleção com relação à decisão, à concessão da Bolsa. Até porque a cada ano a gente trabalha com, né, um ano a gente trabalha com a CAPES, outro ano a gente trabalha com a CNPq, e a gente está sempre trabalhando juntos para aprimorar o programa. E, claro, ajudar vocês o máximo que a gente pode. Mas ano que vem, a gente sabe que vocês, a partir do momento que vocês forem aceitos e receberem a carta de admissão, que vocês forem aceitos e fizerem a decisão final de qual universidade você gostaria de fazer o doutorado, você deve aplicar para a bolsa e realmente esperar o resultado da concessão da bolsa. Claro que você só pode estudar nos Estados Unidos, você só pode fazer o doutorado nos Estados Unidos se a bolsa for concedida. Porque realmente estudar nos Estados Unidos é muito caro, a anuidade é muito cara. Então, realmente, vocês precisam da bolsa para realizar esses estudos aqui nos Estados Unidos de doutorado. Então, com relação a como vai ser a seleção do ano que vem, a gente sabe que esses 3 documentos, que é o plano de trabalho, a carta de aceite e o currículo do orientador é importante e necessário durante a inscrição da bolsa, mas a gente não sabe exatamente como vai funcionar a seleção, né? Então, acho que a gente tem que aguardar um pouco até quando as datas entre os meses, né, a fase número 2 estiver próxima. Aí vocês vão, o pessoal que estão trabalhando com a gente, né, os candidatos que estão trabalhando com a gente gente vai passar as instruções e informar mais, tá? Então, outra dúvida. Eu já fiz o TOEFL e minha nota foi 88. Caso eu consiga uma nota maior após a data de 30 de agosto, eu posso enviar para a LASPAL para substituir a primeira? Bom, primeiro, a nota 88 é realmente a nota mínima, né, a nota exigida, eu diria, para o Programa Ciência Sem Fronteiras e para a LASPAL. Então, com essa pontuação, você nem espera prestar um outro TOEFL novamente para saber se você vai obter uma pontuação melhor ou não. Com essa pontuação, você já pode
preencher os formulários de inscrição da primeira fase, né? Mas, caso você não esteja satisfeito com 88, com a pontuação, você pode prestar novamente, mas você deve prestar até o dia 30 de agosto. Até no momento, a gente... eu não sei, eu creio que é possível que a gente... que há uma prorrogação com relação aos prazos, mas o problema é que a gente não pode, a gente está numa fase que não pode prorrogar muito, para que vocês tenham mais tempo para se prepararem para University Applications, né, as candidaturas das universidades. Então, isso é muito importante, é uma fase muito importante, são as candidaturas das universidades. E a LASPAL, a gente quer prepará-los o máximo que possível. Então, se você quer prestar novamente o TOEFL, eu recomendo que você preste o TOEFL até o dia 30 de agosto, ok? Mas com essa pontuação, você pode submeter os formulários de inscrição da LASPAL e do Sincero Fronteira Center para já começar o processo de pré-seleção, tá? E assim que você prestar o TOEFL novamente, vamos supor, no dia 22 ou no dia 30 de agosto, você pode enviar a pontuação, e se a pontuação for maior, ou seja, superior ao 88, você pode enviar essa pontuação para a LASPAL via e-mail, não tem problema, acho que via e-mail já é o suficiente. Ok. O visto J1 me permite visitar meus familiares dentro do período de doutorado? Claro. Você não vai passar 4 anos fazendo doutorado sem visitar sua família. Diferente de graduação sanduíche, sim, o visto J1 você pode voltar para o Brasil. Eu diria que eu creio que é por um período de um mês, eu diria, não sei exatamente. Mas você pode você pode voltar para o Brasil, visitar seus familiares no Natal ou no verão daqui, né, no inverno do Brasil. Vocês não estão presos aqui, vocês precisam visitar sua família. Então são 4 anos que vocês estarão fazendo doutorado aqui, mas sim, vocês podem visitar seus familiares no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Ok. Muitas perguntas. Quem participar da graduação sanduíche do programa Ciência Sem Fronteiras poderá futuramente fazer inscrição para o doutorado pleno? Sim. A gente realmente acho que graduação sanduíche é muito importante. Eu diria esse grupo é o que a gente recomenda mais também. Todo mundo, mas acho que pelo fato de o pessoal de graduação sanduíche já ter uma experiência, já estudou fora, etc. A gente recomenda também que eles participem do processo da modalidade das bolsas de estudos de doutorado pleno nos Estados Unidos. Então, isso não impede. Eu diria que realmente a bolsa é para todo mundo, mas graduação sanduíche, sim, pode aplicar ou participar do processo de seletivo de doutorado pleno nos Estados Unidos. Não tem problema. Então, minha instituição só fornece diploma em outubro de cada ano. Mas vou terminar o mestrado em fevereiro. Posso enviar o certificado de conclusão? Essa é a ideia, né? Se você concluir até dia 28 de fevereiro, você pode sim enviar o certificado de conclusão. Mas o que acontece? O motivo da LASPAL exigir o diploma oficial com tradução juramentada até o dia 30 de junho de 2015 é porque as universidades aqui nos Estados Unidos, a nível de doutorado, a partir do momento que esse candidato começa a fazer o doutorado nessa universidade e tal, eles querem ver o diploma. Né? Não é a LASPAL que quer ver o diploma oficial com tradução juramentada, são as universidades.
Então, até junho do ano que vem, de 2015, é necessário que a gente obtenha, né, que tenha o diploma e com a tradução juramentada, porque as universidades, tem universidades que, a maioria, eu diria, elas exigem esse documento, tá? Então, eu não sei se você pode trabalhar com a sua universidade, mas é necessário, até 30 de junho de 2015, a LASPAL ter já em mãos o diploma com a tradução juramentada, tá? São as universidades que exigem, não é a gente. Ah, ah, tá, 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 tá. Mas, então, Glaucia, como candidato, envia a pontuação do TOEFL. Ele pede para ETS quando ele fizer a prova. Bom, a partir do momento que você faz o TOEFL e você obter a pontuação do TOEFL, no momento da inscrição, do formulário de inscrição da LASPAL, você pode enviar um screenshot, um print screen, como eles chamam aqui, da pontuação do computador mesmo, da sua conta do ETS. Você pode fazer um screenshot e anexar no formulário de inscrição da LASPAL. Mas depois, logo em seguida, depois que você completar o formulário de inscrição da LASPAL, é importante que você solicite o ETS, o ETS, para enviar o report oficial para a LASPAL. A gente precisa do report oficial, ok? Então é isso. Mas no momento da forma de inscrição da LASPAL não precisa ter o report oficial. Eu acho que o screenshot já é o suficiente. Okay? Muitas perguntas, mas como estou trabalhando com o College Week, eu preciso finalizar. Obrigada a todos pela participação. Apliquem, vale a pena. E envie um e-mail para a LASPAL com as dúvidas. A gente sempre está trabalhando com essa caixa de e-mails, a gente recebe bastante todos os dias, mas a gente tenta responder o mais rápido possível. Então, obrigada a todos e uma boa tarde.